Bom, pessoal, boa tarde. Nós vamos falar hoje sobre recuperação de informação visual. E antes de começar os meus slides, eu gostaria de mostrar um pequeno exemplo para vocês de uma época que não havia essa possibilidade de fazer a recuperação baseada pelo conteúdo visual das imagens. Então aqui, por exemplo, é um bande dessinée, né, um quadrinhos francês, e conta a história de um cientista que tem um ajudante militar, né, como sempre, né, e ele tem também um arqueólogo alemão que vai descobrir um sítio de uma tribo bem estranha na África, tá? E esse professor está interessado nessas formas aqui, ó, que estão aqui nessa pedra, né? Então, a coisa começa com o arqueólogo alemão. Houve uma seca, como a gente está tendo agora na África, tá? Só que na África, lá na África Central, e um lago que estava nas montanhas baixou muito a água, e aí deixou aberto uma passagem que ele conseguiu entrar naquela caverna ali. Então ele entra, né? Vocês estão vendo, as formas já estão todas aqui por todo canto, né? E aí ele chega lá e fica impressionado com aquelas formas, né? E aí acontece que tem uns vigilantes daquela caverna, daquela coisa, né? E o alemão está vendo então aquilo tudo, né? Mas então ele vai ser... ele foi pego pelos... atiraram nele com uma flecha que deixou ele sem memória. Então ele foi encontrado no mato depois, né, na floresta, sem memória, né, e sem saber mais nem quem ele era, tá? E aí então aqui está o nosso artista, né, o nosso personagem, que é o professor Blake, né, que é o central da história. Ele tem um assistente, né? E essa assistente se encontra com ele para explicar que ela não tinha encontrado ainda, que tinha conseguido fazer umas amostras, uma análise dessa pedra que ele tinha encontrado noutra expedição, né? E ele gostaria de saber mais sobre aquelas formas, que civilização teria usado aquelas formas ali, né? E aí então ele conversa com o ajudante dele militar, né? E o cara sugere que ele vá a um jornal inglês, né, em Londres, né? E naquele jornal ele sabe que eles arquivam, né, diariamente, né, todas as edições de jornal. Era tudo feito, né, em papel, né? Daí então eles conversam com o diretor do jornal e ele vai então aqui, nessa secretária está levando o professor até o arquivista, tá? E lá então ele conversa, mostra para ele a pedra, tá? E por sorte o arquivista é uma pessoa que tem uma memória excelente, né? E aí ele tinha visto uma exposição e tinha lido nesse mesmo dia dessa exposição, tinha visto alguma coisa num jornal, ele se lembra, né? E aí então ele vai lá e encontra o jornal que ele tinha visto aquela notícia, tá? Depois então, né, então aqui está o jornal, está explicando, né, que o arqueólogo alemão, né, tinha sido encontrado, né, contou toda a história do alemão, e ele encontrou então aquelas pedras que ele estava interessado, né? Então só para ilustrar, né, que se fosse nos dias de hoje, tá? Depois então aqui o professor conversa agradece a coisa toda, vai embora, né? Isso aqui tudo é passado durante, né, naquela época, né, entre as duas guerras mundiais, na década de 30 provavelmente. Para ilustrar minhas aulas, eu estava mandando minhas aulas sobre o cinema, tá? Então eu tinha essa imagem aqui, mas eu queria dizer eu queria anotar o nome do diretor de cinema que está ali com a câmera de vídeo. E eu não me lembrava mais o nome dele. Então o que eu fiz, eu recortei a face dele, né, e dei para o Google. E aí facilmente o Google encontrou essa reportagem, provavelmente já tinha saído de lá, né? Então ele rapidamente encontrou, né, aquele problema que o professor William estava falando, né? Então isso foi fácil, né? Mas, por exemplo, aqui eu gostaria de encontrar mais imagens com esse suporte que foi muito usado na Copa de 2006, na Alemanha, né? Foi a primeira vez que uma Copa do Mundo foi filmada em alta definição. Então os alemães desenvolveram esse suporte ergonômico, diz que o operador consegue ficar ali embaixo do campo, né? Ele não cansa nas costas, é um suporte muito legal. Eu queria encontrar mais imagens disso. Daí eu dei para o Google essa cena aqui, mas ele não me retornou, nunca conseguiu me retornar as coisas que eu queria. Então a gente está nessa situação ainda hoje em dia, né? Uma outra coisa por exemplo, quando você quer trabalhar com vídeos, tá? E você quer encontrar cenas, né, muitas vezes você quer organizar uma grande base de dados de vídeo automaticamente, você quer classificar aqueles vídeos. Então você precisa detectar tipos de ações humanas, né,
que estão acontecendo naquele vídeo, você encontrar objetos, tá? Mas, por exemplo, né, uma coisa que tem se usado bastante, né, como aqui nesse vídeo da... Não sei se vocês assistiram aquele Kill Bill, né? Tem uma cena... se eu deixar ele chegar, né? Tá indo buscar no Japão, parece. Tá? Então, né, então você está analisando a cena, mas eles começam a usar uma tecnologia, né? Aqui está uma turma que está em coma ainda, tá? Mas chega lá uma das assassinas, né? Ela chega, entra no hospital, já vestida de enfermeira, né? Quer dizer, ela vai trocar de roupa depois, né? Então, se você está querendo achar algum tipo de ação, né? Então, até aqui está tudo bem, né? Uma cena só, né? E aí ela começa ela se esconde lá em algum lugar, vai trocando de roupa, né? Até que eles passam a cena agora para Uma Thurman. Então isso era uma tomada, né? Estava com a enfermeira, agora mudou outro plano de cena, né? Que agora é a Uma Thurman, né? E agora entra os dois planos de cena ao mesmo tempo. Então, para você encontrar e detectar ações aqui, a coisa complica, né? Porque você tem duas ações acontecendo no mesmo plano, né? Então, para o computador isso é complicado, né? A cena lá bem estática, essa daqui com movimentos, né? Então, é um oposto da outra. Tá? Então, tem essas coisas que estão acontecendo, estão sendo muito usadas e isso complica a vida né, de você tentar fazer a coisa automaticamente. Né? Uma outra coisa, né, por exemplo, essas propagandas aqui, tá, olha só, se você quer encontrar pessoas, não, o cara estava usando aquela espécie do morphing, né, usando duas cenas ao mesmo tempo, tá, ficava trocando isso daí, então isso complica bastante se você está querendo identificar face numa hora dessa, né? Mas tudo bem. Assim, isso aqui também é uma coisa interessante, né? No século XVIII, tá? Em 1739, o Vivaldi compôs uma partitura em homenagem a uma escola onde ele atuava, sabe? E um copista depois, arquivista corpista, estava fazendo cópias de partituras e, sem querer, pegou a partitura do Vivaldi e deixou dentro da documentação de um artista sem expressão. E aquele artista nunca era consultado. Então a partitura do Vivaldi, que era importante, ficou dentro de uma documentação que não era consultada. Então só descobriram aquilo por acaso mais de 200 anos depois. Então, se houvesse um arquivo, né, tipo eletrônico daquelas partituras, né, talvez ela tivesse sido encontrada muito mais cedo do que foi, né, com esse caso aí. Tá? Esse aqui que então, agora nós começamos a apresentação em si. Então eu vou falar um pouco, né, sobre essa recuperação de informação multimídia, né, com base no conteúdo visual, no conteúdo, né, audiovisual. Isso aqui é só uma foto uma vista aérea da universidade, né, foi feita pelo fotógrafo da universidade. O meu laboratório, né, vai fazer agora 25 anos, né, e nós começamos inicialmente trabalhando com processamento de imagens e ao longo do tempo, para poder atrair mais os alunos, né, e também acompanhar a evolução da tecnologia, nós entramos para o vídeo e para o áudio também, tá? Então, a gente está vivendo atualmente, né, uma situação de extrema... a gente recebe uma carga de informação muito grande. Então, lembra aquela história que entra por um vídeo e sai pelo outro, né? A gente tem também entrando por um vídeo saindo pelo outro e pelo olho saindo pelo outro, né? De tanta coisa que a gente tem, né? Por exemplo, as televisões a cabo oferecem a você 50 horas de gravação de vídeo, né? Então você não pode ver aquele vídeo porque você não tem tempo, você grava, mas você nunca vai ter tempo de ver aquilo que você gravou depois, né? Então você vai acumulando a informação, né? As televisões smart hoje em dia, né? Todos esses gadgets que você pode fazer ou controlá-los por voz, né? Então o que está sendo feito, né? OCR, né? Não OCR, mas fazendo a transcrição do áudio para um texto, né? Para poder fazer os comandos, né? Então não sei se vocês ouviram falar, né? Os escândalos que estão acontecendo, né? As Smart TV da Samsung, da LG, de todo esse pessoal, né? Estão gravando tudo que você fala, não só os comandos que você manda o aparelho funcionar. Então, se você tem uma discussão financeira ali dentro, ou de alguma coisa complicada, né? Algum disso pode vazar, né, por aí, né? Então, todos esses gadgets que você controla por áudio, né? Você tem esse risco do que você está conversando com as pessoas, está sendo gravado. Depois pode começar a ser usado, né, para identificar o seu perfil e te oferecer aquelas propagandas chatas que aparecem, né, de repente, né?
Então, com o passar do tempo, né, nós entramos nessa área, né, de fazer a descoberta, né, do conteúdo, né, visual, do multimídia, né, nas grandes bases de dados. Tá? Então, hoje em dia, né, nós temos bases de dados enormes, né, que você tem a possibilidade de encontrar informação de áudio, de vídeo, de texto, né, de todas essas coisas, né, de cinema. Né? Então, né, aquele ditado que fala, né, que uma imagem vale mais de 1000 palavras, né? Antigamente era complicado, né, porque as pessoas, para classificar um arquivo de fotografias, né, de imagens, você tinha que fazer tudo manualmente. Né? Claro que você tinha uma ontologia, né, você tinha um dicionário que você obedecia aquelas regras, mas às vezes certas imagens ficam meio que né, é uma coisa meio subjetiva, né? O usuário vai dizer, não, isso aqui eu vou classificar como? Você vê uma cena com macacos. Você pode dizer, não, aquele é zoológico, mas também pode ser da biologia, né, do controle da AIDS, essas coisas. Né? Então, tem toda essa problemática. Né? A mesma coisa no áudio. Né? Como que você organizava, né, aquelas músicas todas daquele tempo, né, no passado? E no cinema também, né? Olha só. Né? Então, hoje em dia, a gente tem uma certa tecnologia que já nos permite, né, você fazer essa classificação de uma certa maneira meio que semi-automática, automática, né, de alguma base de dados, né, no caso aqui de áudio, né, ou então de imagens, tá? Ou então de vídeo, de cinema, né, de vídeo. Né? Então, se eu estou trabalhando com o som, né, eu preciso ter descritores que representem aquele som, né, para que a gente possa fazer depois uma classificação. Né? Então aqui, por exemplo, ele está separando em termos de frequências, né? As frequências baixas e as frequências altas. Né? Aqui ele está também usando alguns termos, né, para classificar diversas faixas diferentes, de frequências diferentes. Né? Aqui ele está usando também nomes, né, e adjetivos para classificar diversos tipos de sons diferentes. Né? Aqui a gente já está usando formas de ondas, né? Aqui são sonogramas. Né? Aqui a gente está vendo no tempo, tá? A amplitude no tempo. Aqui a gente está tendo a potência no tempo. E aqui é a amplitude na frequência. Então, através dessas formas de ondas, né, toda aquela teoria do matemático Fourier, do século XIX, você consegue analisar esses áudios, né, esses sons, para depois tentar classificar de alguma maneira. Né? Que, por exemplo, a gente tem um tom puro de um diapasão, por exemplo. Né? Aqui de um violino, né? Aqui de um piano. E aqui estão os sonogramas desses mesmos tons aí. Né? Então aqui, por exemplo, a gente está separando, né, a energia do espectro dos sinais. Né? E aqui, por exemplo, é uma classificação de estilos de músicas, né? E tentando ver a coerência entre eles, o relacionamento entre eles. Né? Por exemplo, esse hip hop aqui, né, ele ganha informação de muitos estilos fortes, né? Bom, se a gente está trabalhando com imagens, né, aí eu preciso usar informações do tipo forma, contornos, textura, né, brilho. Né? Por exemplo, essa imagem aqui também a gente tem forma, né, tem textura, duas texturas bem diferentes, né, aqui da pedra e aqui das folhas. Né? A textura é super importante porque a gente tem uma grande variação, né? Ela tem uma grande indicação de variação. Né? Então você consegue, né, classificar, separar os tipos de texturas diferentes. Né? E aí você consegue extrair informações, né, sobre aquele conteúdo de textura, né? E com isso você vai treinar um classificador, né, para você fazer a discriminação. Você também pode misturar a textura com forma e com a deformação elástica, né, da computação gráfica. Tá? Você pode usar informação de forma, né? Aqui, por exemplo, né, o cérebro humano ele consegue separar e agregar certa informação. Então, todo mundo consegue ver aqui o dálmata, né, farejando ali pelo chão. Né? Então, o que é muito usado, né, nas imagens, por exemplo, são os chamados atributos ou características globais, por exemplo, né, como informação de cor, de textura, né?
Então eu consigo extrair histogramas que representam aquela minha imagem. Tá? Ou então, por exemplo, eu também posso usar chamadas atributos locais, né? Onde eu vou extrair pontos de interesse na minha informação. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esses pontos de interesse. Né? Então, por exemplo, aqui eu estou extraindo, né, dessa imagem, né, os chamados pontos de interesse, os pontos principais daquela minha informação, ou pontos salientes, como ele está chamando aqui, né, em diversas escalas diferentes. Né? Mas voltando a falar um pouco sobre aquela parte de reconhecimento de pessoas, né? Você pegar aqui essa turma do Cacete Planeta, né? Eles estão aqui também, né? Mas como você consegue, não? Tá bem diferente da coisa lá, né? Então tem toda uma problemática por trás disso, né? Essa aqui também, essa moça, né? Eu acho que vocês conhecem, né? Ela é uma garota que na época tinha 7 anos. E o cara conseguiu fotografar. Ela era uma garota afegã naquela guerra, acho que foi da invasão dos russos. E aqui está a mesma. Ele fala, né? Tem pessoas que falam que é mentira, né? Mas, né, a princípio aqui essa reportagem fala, né, que o mesmo fotógrafo conseguiu encontrar aquela garota 18 anos depois, né? E ele está aqui, que seria ela, tá? É uma mãe já de 3 filhos, né? Que adotou a burca, toda aquela coisa, né? Do muçulmano radical. E aqui, olha só, se você quer usar textura para encontrar alguma coisa, né? Olha só, o vestido dela está muito parecido com o fundo onde ela se encontra, né? Então tem muita gente usando esse tipo de coisa nas filmagens, né? Nos artistas, né? Então dificulta bastante, né, a coisa. Bom, se eu quero trabalhar com vídeos, tá? Como que eu vou classificar automaticamente, né, uma grande base de vídeos? Né? Como eu vou encontrar, digamos que você está querendo fazer uma reportagem, você quer encontrar temas parecidos com aquilo que você quer abordar, né? Então, né, aqui, por exemplo, está mostrando um relacionamento, né, mostrando a coerência entre vídeos com multidões. Né? Como que você associa essa informação? Né? E outra situação, você deseja detectar ações humanas nos vídeos, por exemplo. Né? E o conceito semântico dessas ações está evoluindo bastante, né? Então, as pessoas estão interessadas, no começo, né, as pessoas testavam bases de dados para encontrar pessoas levando um copo à boca, por exemplo, né, como eu estou fazendo aqui agora. Né? Agora, as tarefas que você encontra nesses desafios, nesses concursos, tá? É você encontrar, por exemplo, uma cena onde a pessoa se senta e depois se levanta e aperta a mão de outra pessoa. Então, né, é como se houvesse um encadeamento da cena. Tá? A coisa vai ficando cada vez mais complicada. Né? Então, quando a gente trabalha com vídeo, né, é muito importante, né, a gente pensar, né, que o vídeo é um deslocamento do tempo. Então, a gente precisa, né, essa informação do fluxo óptico, né, que mostra a variação das cenas ao longo do tempo, é muito importante para te ajudar nisso daí. Né, aqui, por exemplo, a pessoa está interessada em encontrar vídeos que tenham uma certa característica, esse tipo de movimento aqui, ó, um cavalo pulando, né, equitação, né, um atleta pulando, tá? Então esse seria o estilo de movimento que eles estão interessados em encontrar naquela base de vídeos. Então, né, esse descritor aqui, por exemplo, tá, o space time de pontos de interesse, tá? Ele leva em consideração, né, a variação temporal dos vídeos. Né? Aqui também, né, ele está mostrando, né, além de usar os pontos de interesse, né, ele mostra a variação dos pontos de interesse ao longo do tempo. Né, outra maneira também é você fazer uma espécie de segmentação dos objetos usando essa chamada supervoxel, né, onde o voxel seria um período do tempo onde tal objeto se propaga naquele vídeo. Né, por exemplo, você está filmando um filme por exemplo, de esporte. Tem uma pessoa lá patinando, tá? Você gostaria então de perseguir, né, aquele objeto, né, isolar aquele objeto naquela área lá. Né, então, né, você tem todo um procedimento que você consegue, né, fazer isso usando, né, um certo gráfico, né, hierárquico, tá? Para obter, então, a segmentação
dos objetos ao longo do tempo.